Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, como foi que Deus me deu a minha faculdade? É muito louco pensar que Deus, ele realiza sonhos verdadeiramente e que ele nos dá e nos surpreende com muito mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Eu espero que você possa receber um encorajamento para orar mais e para buscar no lugar certo, que é no Senhor, o milagre que tu tá precisando. Eu precisava de um milagre. Em 2019 eu iniciei o curso de odontologia. Eu entrei pelo vestibular, mas chegou um momento em que, mesmo eu tendo financiamento estudantil, eu não conseguia mais pagar, né? Na verdade, eu sempre tive a ajuda dos meus pais. Os meus pais começaram pagando as mensalidades, já que eu não trabalhava, então eu era integralmente, o meu foco era voltado para o estudo. Meus pais sempre me apoiaram muito, eles sempre quiseram que eu me dedicasse exclusivamente para os estudos e eles não se importavam em fazer o que fosse preciso para que eu não parasse de estudar. Tanto é que os meus pais tiraram financiamentos e fizeram o que eles puderam para tentar pagar as mensalidades, que não são nada baratas. Se tu já pesquisou sobre o curso de odontologia, já deve ter visto que as mensalidades são super caras. E nós tínhamos um financiamento, então a gente pagava um pouco menos da mensalidade integral. E mesmo assim, os meus pais tiveram que tirar financiamento em bancos para conseguirem pagar as mensalidades da faculdade. Só que aí tem a tão temida lista de materiais, que não é todos os cursos que tem isso, mas no odontologia nós temos uma lista de materiais que nós temos que comprar lá por volta do 5º, 4º semestre, quando nós vamos começar os atendimentos clínicos, e nós precisamos ter os nossos próprios materiais. E essa lista custa em torno de R$ 8.000, o total dos materiais. São materiais que tu vai usar o resto da vida? A maioria sim. Mesmo assim, é um gasto que nós teríamos além da mensalidade. E nesse semestre em que eu tinha que comprar essa lista de materiais, foi quando eu precisava de um milagre, porque senão eu teria que parar de estudar. Há muito tempo eu vinha orando a Deus para que Ele me abençoasse, ou desse condições para os meus pais pagarem, ou que eu recebesse uma bolsa ProUni. Eu já havia me inscrito outras 2 vezes para o ProUni, e eu não tinha passado, ou tinham pessoas na minha frente. Eu tirei uma nota relativamente boa, mesmo assim, não foi tão boa a ponto de eu ser a primeira da lista. Eu sempre ficava na lista de espera e sempre tinha alguém na minha frente. E se essa pessoa, ela levasse a documentação que eles pediam e ela comprovasse que ela realmente precisava da bolsa, ela receberia mesmo, e eu não receberia nem a oportunidade de tentar. No ano de 2020, durante a pandemia, eu tive mais uma chance. Naquele dia eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava me arrumando para ir para o culto da tarde, em uma quarta-feira, quando minha mãe recebeu uma ligação da universidade dizendo que eu teria a oportunidade de concorrer à Bolsa ProUni. Eu lembro que naquela vez, naquele dia, eu senti um sentimento de medo. Medo por não conseguir de novo. Eu já tinha tentado outras 2 vezes. E naquele ano, eu só tentei de novo porque a minha mãe disse para mim tentar. Eu pensei, não, eu não vou mais me inscrever para a Bolsa ProUni porque eu não vou ganhar mesmo. Eu já tentei 2 vezes e eu não consegui. Mas a minha mãe disse, tenta, vai que dessa vez dá certo. E graças a Deus eu ouvi a minha mãe e eu me inscrevi de novo. E naquele dia, pela primeira vez, isso nunca tinha acontecido, eu recebi uma ligação de que eu havia sido selecionada para concorrer. E eu lembro de dizer para minha mãe, perguntar para a mulher que ligou para ela, né, se tinha alguém na minha frente. E ela disse que não poderia informar que tinha alguém na minha frente, mas que se eu levasse os documentos e eles tivessem todos certos, a bolsa seria minha. Então, naquele momento, eu percebi que não tinha ninguém na minha frente e era apenas eu. Se eu levasse os meus documentos, aquela bolsa seria minha. Pela primeira vez, eu estava mais perto de alcançar o que eu tanto orei e pedi a Deus. Então, eu lembro de ir pro meu quarto, eu estava me arrumando, e eu entrei no meu quarto e eu olhei pro espelho e eu disse, eu fiz uma oração muito simples. Eu apenas disse, Deus, eu já me frustrei muitas vezes, eu não quero me frustrar de novo. Então, se essa oportunidade, dessa vez, ela vem de ti, se essa oportunidade é tua, eu te peço que o Senhor coloque ela na minha mão. E fiz esse gesto. Quando eu fui pra igreja, o culto inteiro falou comigo. Era como se quem estava lá em cima soubesse que eu tinha ido procurando uma resposta da parte de Deus. E eu lembro que durante a pregação, a mulher que estava pregando, ela começou a contar o testemunho do filho dela, que estava orando a Deus para que Deus o abençoasse com um novo emprego, para que ele conseguisse pagar a faculdade que ele desejava fazer. E eu estava só escutando e guardando no meu coração, porque era muito coincidência ela falar do filho que queria fazer faculdade e como Deus abriu uma porta para ele, porque era tudo relacionado com a resposta que eu esperava de Deus. Então,
foi feito o apelo, e é claro que eu fui lá na frente, recebi a oração. E aquela mulher, uma serva de Deus, uma profeta do Senhor, ela orou por mim e ela pegou a minha mão, assim, e ela disse: hoje Deus está colocando um presente na tua mão, e basta tu ter fé. Ela disse assim, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, eu não conhecia ela nunca tinha ido pregar na minha igreja, mas ela fez o gesto exatamente igual que eu tinha feito antes de sair no meu quarto. Ela não viu a minha oração, mas Deus tinha ouvido a minha oração. Ele ouviu a minha oração, ele viu o meu gesto. E aquilo foi a coisa mais sobrenatural que já aconteceu na minha vida, porque eu vi uma profecia ser lançada e uma semana depois ela ser cumprida. A partir do momento que eu cheguei em casa, eu tinha uma palavra de Deus, de que aquela oportunidade era minha. Mas a guerra ainda não tinha terminado, na verdade, ela só tinha começado. E aquela palavra me confortou todo o tempo. Quando eu cheguei em casa, eu tinha que preparar todos os documentos. Eles pedem muitos documentos. Se tu já tentou a Bolsa ProUni, tu já teve a oportunidade de levar os documentos ou de ver a lista de documentos que eles pedem, são muitos documentos, tá? Muitas pessoas acabam desistindo ou não passam por não conseguir organizar tudo que eles pedem. E por dias e dias, eu e minha família fomos atrás de todos os documentos que eles pediam. Eu vou confessar pra vocês que sim, teve momentos em que eu fiquei chateada e que sim, eu duvidei e pensei que eu não ia conseguir. Mas todas as vezes que esse sentimento de que eu não ia conseguir vinha na minha mente, eu podia confrontar esse pensamento com a palavra que eu tinha. Eu tinha uma palavra. Deus me deu minha palavra, Deus disse que vai fazer. Então ele vai fazer e eu vou arrumar esses documentos. E eu lembro que teve um dia, durante esse processo de arrumar os documentos, que eu recebi uma ligação, uma triste ligação, de que eu não poderia receber a bolsa. A universidade me ligou e disse, olha, a tua renda não bate. Tu tem uma renda superior ao que Tu tem uma renda superior que é um salário mínimo e meio, se eu não estou enganada, por pessoa da família. E tu tem mais de um salário mínimo e meio, então tu não pode ganhar a Bolsa ProUni. E eu fiquei arrasada, eu chorei muito e eu orei a Deus e disse, Deus... Aliás, antes, quando a mulher estava falando comigo, eu disse pra ela, tá, mas e se eu levar todos os documentos, vocês vão olhar? E ela disse... Eu tava chorando já, chorando na ligação com ela. E ela disse, a gente vai olhar, mas tu não vai ganhar a bolsa porque tu não bateu o requisito da renda. E eu desliguei, continuei chorando e me ajoelhei e orei a Deus. E relatei toda aquela situação pra ele e disse, olha Deus, o Senhor me deu uma palavra, então eu não vou desistir. Eu vou continuar levando os documentos e eu vou esperar receber essa bolsa sim, porque o Senhor sabe que nós não temos condições de pagar essa faculdade. E durante o dia inteiro, eu guardei aquilo pra mim e não falei pros meus pais, porque se eu falasse pra eles, eles desistiriam de arrumar os documentos, porque eles tinham que mandar muitos documentos deles mesmos, né? Tem que ser documentos de toda a família que mora na residência onde tu mora. E eu pensei, eu não vou falar pra eles, porque se eu falar pra eles, eles não vão mais arrumar os documentos. E eu tenho uma palavra de Deus, Deus vai me dar, então eu preciso levar esses documentos. E antes de dormir, eu tava me arrumando pra dormir, e o Espírito Santo soprou no meu coração sobre os documentos de identificação que eu tinha enviado. E como eu tinha enviado apenas 3 documentos de identificação, quando na verdade há 4 pessoas que moram na minha casa, né? Minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. E olha só, eu não tinha mandado os documentos de identificação do meu irmão. E por isso a renda, que é dividida entre os membros da casa, foi dividida entre 3 pessoas, e por isso a renda não batia. E então, quando eu enviei o documento de identificação do meu irmão, pedi desculpa, disse que eu tinha esquecido porque ele era menor de idade, né? E eu nem sabia que ele tinha carteira de identidade, ele tinha, então eu enviei. E a partir desse momento, eu comecei a enviar os documentos, e eles começaram a me pedir mais, e começaram a demonstrar que eles tinham interesse em ver os outros documentos, e aquilo foi aumentando a minha expectativa de que eu seria avaliada e que a palavra de Deus ia se cumprir sim. E então, nós enviamos todos os documentos, e uma semana depois, o meu nome estava na lista de aprovados. Naquele ano, eu recebi a Bolsa ProUni e eu não paguei mais um centavo nas mensalidades futuras, né? Esse testemunho é porque eu desejo que você que está me ouvindo, que talvez esteja querendo fazer uma faculdade e não tenha condições, talvez tu não tenha pais que te apoiam. No meu caso, graças a Deus, eu tenho pais que me apoiam, mas talvez tu não tenha pais que te apoiam. Mas tu tem esse desejo no teu coração, e a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, se você tem esse desejo genuíno de fazer uma faculdade, Deus está operando no teu coração. Deus está colocando em ti o desejo, o querer. E Ele opera tanto o querer quanto o realizar. Então, que esse vídeo possa te motivar a orar mais, a não desistir, a continuar colocando em oração o desejo do teu coração de
fazer uma faculdade e de fazer um curso, de se especializar, de alcançar um lugar melhor que talvez os teus pais não alcançaram, alcançar uma condição de vida melhor que talvez tu não tenha hoje. E Deus quer te abençoar. Nós temos um pai que deseja nos abençoar, que ele fica contente. Qual pai que não fica alegre ao poder dar para o filho um presente que ele deseja e que ele se alegra? Assim também Deus fica com a gente. Então, não desista de orar, não desista do teu sonho e de fazer o que Deus colocou no teu coração para fazer. Espero que isso te ajude de alguma forma. E se tu tem alguma dúvida, talvez eu não tenha sido muito clara, eu sou uma iniciante ainda no YouTube, e se tu tem alguma dúvida ou algo que tu queria relatar, deixa aí nos comentários que eu respondo todas as tuas dúvidas e qualquer coisa que vocês queiram comentar ou me perguntar sobre a Bolsa ProUni, sobre, enfim, todo esse processo, tá bom? Abraço, gente!